Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato cada vez mais distante do Grêmio e a sacanagem que estão fazendo com o Roger Machado. Eu preciso falar sobre isso, eu sei que não vai agradar todo mundo, mas vamos lá. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora falar do nosso tricolor aí, que empatou contra o Fluminense daquele jeito, né? Conseguimos um pontinho super importante pelas circunstâncias do jogo. Tem o Palmeiras agora fora de casa, mas depois tem jogos em casa. O Grêmio está encaminhando a sua permanência, o que é muito pouco, né? Por tudo que se imaginava no começo do ano, mas enfim, é o que restou. E daqui a pouco uma vaguinha na Sul-Americana, que pelo menos vai permitir ao Grêmio um calendário em 2025, né? Com Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, isso no segundo semestre. Claro que a questão Renato Portaluppi ela vai ser debatida ao final desses 6 jogos que restam, e eu confesso para vocês, e me entristece isso, que eu estou em contagem regressiva. A cada jogo que passa, eu evito até escutar as entrevistas do Renato depois do jogo. As faço por conta de compromisso, obrigação profissional, porque não dá mais, gente, não dá mais. E falei isso no vídeo pós-jogo, reitero aqui. O Renato sempre vai ser ídolo do Grêmio, sempre. Ele não vai deixar de ser ídolo. O Renato pode voltar quantas vezes ele quiser. Eu não vou tirar isso dele, como muitos estão dizendo que ele tem que ir embora e nunca mais voltar. Não. O Renato sempre fez bons trabalhos no Grêmio. Esse ano ele foi muito acidentado, foi muito atribulado e o Renato não está legal. Não está legal. Eu conheço o Renato, não a fundo, não sou amigo do Renato, mas já tive... Nossa, cobri muito o Grêmio de 2010 lá como repórter naquela sala de conferências pequenininha lá do Estádio Olímpico, na frente do suplementar. Depois acompanhei o Grêmio, o Renato, né, em 2013, ainda estava em Porto Alegre. Em 2016 eu já estava aqui em São Paulo, ele volta. Tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas exclusivas com ele. Tive a oportunidade de trocar algumas mensagens com ele. Sempre foi um cara assim de máximo respeito, admiração, idolatria e, acima de tudo, feliz com o que ele sempre entregou no Grêmio. Esse ano é diferente. E da outra saída do Grêmio, do Renato, eu inclusive fiz um vídeo aqui que viralizou, né, relato de um gremista, né, porque eu tava bem dividido, né, porque eu tinha que analisar o Renato como técnico e o Renato como ídolo. E naquele momento entendia que era o momento do Grêmio evoluir, sair, seguir em frente e tal, e até o momento talvez não fosse o mais indicado, porque aí o Grêmio é eliminado na pré-Libertadores lá pro Del Valle, ele acaba saindo e acontece tudo que aconteceu com a vinda do Thiago Nunes, né, e a gente acaba rebaixado. E aí dando mais moral ainda pro Renato, né, que depois volta e recupera o Grêmio da Série B para a Série A. Ano passado vice-campeão brasileiro com o Luizito Soares e tudo aquilo que a gente viveu, e esse ano a enchente, os problemas táticos do time, o Renato meio perdido, meio doido, assim. O Renato tá fora de si, gente. E eu não aguento mais ele brigando com a imprensa nas entrevistas. Não aguento mais, de verdade. Vocês nunca jogaram bola, vocês não sabem o que acontece no vestiário. Puta, que coisa agressiva, que coisa desnecessária. É óbvio que, pô, ali a maioria, né? Pode ser que tenha algum repórter que tenha jogado profissionalmente e tal, mas a maioria não jogou, mas tá no exercício da função. Sabe, ele não está respeitando mais o cara que está ali só para questionar, que está fazendo elo com o torcedor, que quer saber o que está acontecendo. A gente não assiste mais treino, a gente não frequenta mais CTs. Então é óbvio que ali tem um questionamento pelo que a gente está vendo no campo, mas ele é sempre o dono da razão, ele não se permite debater. E é óbvio, Renato, que você entende mais de futebol do que qualquer um de nós ali, mas a pergunta é exatamente por isso, é por isso que nós perguntamos e você responde, porque você é o especialista da área. E quando a gente questiona, é porque o torcedor está questionando, é porque o resultado prático não é bom. Mas, enfim, tudo isso provavelmente indica uma saída do Renato, e eu espero que ela aconteça, tá? Porque vai chegar no final do ano, daqui a pouco, a diretoria que gosta muito do Renato, o Renato é um cara muito querido, né, pelo clube, pelos funcionários e tal, daqui a pouco pode imaginar que o Renato possa permanecer, tem um octacampeonato gaúcho em jogo, mas não dá mais, gente, não dá mais, eu não aguento mais eu não aguentaria mais um ano de Renato com os mesmos vícios, com os mesmos problemas, com a folga dele sendo questionada, com o modelo tático que ele diz que reinventa várias vezes. Mas isso tem um limite também, né? Isso pode ser ruim quando você faz isso repetidamente, de várias maneiras, e a coisa não funciona. Então, assim, e aí de novo aquela história, me deem um time de 500 milhões, de 1 bilhão e eu jogo bonito.
Não é questão de jogar bonito, é a questão de sofrer contra o Atlético Goianiense, por escolha você abrir mão de um meio-campo contra o Fluminense num jogo decisivo. Por escolha, com um jogador a mais, não conseguir eliminar um Corinthians que está disputando a mesma coisa que o Grêmio, né? Uma permanência na Série A o ano inteiro. É por isso que o trabalho foi ruim. Enfim, o Renato deve confirmar isso e eu espero que confirme isso. Eu não aguento mais, de verdade. 6 jogos, contagem regressiva, porque eu quero continuar olhando para o Renato como um ídolo, como o grande cara que ele é, e ele não está me deixando fazer isso a cada entrevista que eu ouço dele. Eu preciso falar sobre o Roger, gente. O Roger está lá no Inter, mas eu preciso falar sobre ele, e eu sei que esse vídeo vai desagradar não só os gremistas, como praticamente todo mundo, tá? Acho que só os colorados talvez concordem comigo, e olhe lá. Porque a nossa rivalidade ela é muito insana mesmo, né, cara? E eu não tô aqui para ser o Joãozinho do Passo Certo, para dizer que isso que a rivalidade não existe, ou para cegar meus olhos para o que acontece. Eu sei que a rivalidade ela existe e tem um limite em que ela é bacana, em que ela fomenta os nossos dois clubes. E é por conta disso que nós temos 5 Libertadores, gente, num pedaço de chão no pé do Brasil. Fora do eixo, fora do principal investimento, fora do principal holofote. É por isso que Grêmio e Internacional ganharam o mundo. Por conta dessa rivalidade, por conta de 2 estádios maravilhosos, de 2 torcidas gigantes, de 2 clubes absurdamente enormes dentro do cenário mundial do futebol. Nós conseguimos isso, cara. Mesmo numa posição geográfica ruim, mesmo sem a maior mídia de todos, Grêmio Internacional tem isso porque um fica tentando bater o outro. Então eu sei dessa rivalidade. Lá você nasce ou você é uma coisa ou você é outra. Lá no shopping tem Papai Noel vermelho e outro azul. A Coca-Cola não entrou vermelha no Estádio Olímpico. Pela primeira vez no mundo ela mudou suas cores. Então assim, eu sei dessa rivalidade que é maravilhosa. Mas cara, desculpem misturar os assuntos, gente, mas a gente veio de uma enchente não tem muitos meses, cara. A maior tragédia climática do nosso estado, em que eu juro que eu esperava mais das pessoas. Juro. Eu sou um trouxa. A pandemia não mudou a gente, mas, cara, foi uma coisa muito local. Foi uma coisa muito localizada. Em que eu me emociono só de começar a falar a respeito. Porque muita gente sofreu, gente próxima de mim sofreu demais com isso. E aí você pensa o futebol, cara. O futebol é justamente o agente social transformador para melhorar tudo isso. Para reunir todo mundo e falar, cara, a gente sempre foi rival, mas não inimigo. Porra, eu tenho familiares torcedores do Inter, a minha mãe é colorada, porra. Então assim, tipo, eu não quero o mal dessas pessoas. E cara, jogadores ou treinadores que vestiram as 2 cores ou as 2 camisas, meu Deus do céu, tem aos montes aí, gente. Pô, é só procurar a história. Ou você nasceu em 2015? Pode até ter nascido, tá? Mas não tem problema nenhum. Dá um Google. Pesquisa. Batista, gente, saiu de um pro outro. Carlos Miguel tá na calçada da fama do Grêmio e jogou no Inter, gente. O Arilson jogou no Inter. Porra, o Valdir Espinosa treinou o Inter. O Rubens Minelli treinou o Grêmio. Então, assim, cara, tem tantos exemplos de nomes assim muito grandiosos. Ah, mas o Renato jamais treinaria o Grêmio. O Renato é outra história. Como o Falcão jamais treinaria o Grêmio, como o Abel Braga jamais treinaria o Grêmio, como o D'Alessandro jamais jogaria no Grêmio. E foi oferecido para jogar no Grêmio antes de jogar no Inter. Mas ele virou Inter, beleza. Tem caras que... Isso é uma escolha de cada um, velho. O Felipão já disse que treinaria o Inter. Eu gosto de ver o Roger com a camisa do Inter? Não. Eu gosto de ver o Roger treinando o Inter? Não. Especialmente porque eu sei que ele é bom pra caralho. Porque ele é bom treinador. E eu não queria ver o que tá acontecendo. Eu não queria ver ele recuperando o Inter. E é o que tá acontecendo. Porque ele é bom. E eu tô vendo o torcedor ainda pegado no fato de que o Roger recusou o Grêmio em 2021. Porra, ele fez pior, gente. Ele nos pegou na B. Ele aceitou o time na B. E meteu 3-0 no Inter em pleno Beira-Rio com um dos piores times da história. O Roger é o cara que não bastasse ser o segundo cara com mais faixas na história do Grêmio, só atrás do Danley. Ele tem mais títulos que boa parte dos caras que já pisaram lá dentro. É o lateral esquerdo da seleção de todos os tempos. É um dos maiores jogadores que já tivemos. O cara nunca desrespeitou ninguém.
Ninguém. O Roger nunca desrespeitou o Inter, nunca desrespeitou o Grêmio. O cara assumiu a gente na B, gente. Ele é o técnico do 5-0. Ah, mas ele não comemorou tanto no 5-0. Ah, gente, porra. Que troço pequeno, minúsculo, de verdade. De verdade. Por que eu tô falando tudo isso? Pra quem tá em Marte, os caras depredaram a calçada da fama lá com o nome dele, passando cimento em cima. Grêmio. Se vocês aí estão chateados que o Roger tá no Inter fazendo um baita de um trabalho, se vocês estão chateados com isso, não apaguem a história. Não deixem apagar a história, de verdade. Porque enquanto jogador do Grêmio, ele sempre honrou as três cores. Enquanto treinador ou auxiliar do próprio Renato, inclusive, ele sempre honrou as três cores. Que coisa lamentável, gente. Olha onde o ser humano... E o que eu tô vendo na rede social é um esgoto de gente aplaudindo isso, como se isso fosse mudar alguma coisa. Sabe o que isso vai mudar? Vai deixar o Roger cada vez mais chateado, não com a instituição, não com o que ele fez, mas com o torcedor do Grêmio, do qual ele sempre correspondeu, do qual ele sempre se entregou. Ele vai ficar chateado com o torcedor do Grêmio, enquanto que o torcedor do Inter está abraçando ele nesse momento, está dando carinho para ele nesse momento. É isso que o torcedor do Grêmio vai conseguir. É isso que vocês querem? É pouco? Tinha que depredar mais, como muita gente está falando aí? Que insanidade. A gente não aprendeu porra nenhuma mesmo, né? A gente não aprendeu nada. Porque a rivalidade ela tem um limite, gente. E nós estamos ultrapassando. O Roger que faça a história dele, o Tite, gente. O Tite. Eu sei que o Tite não tem o tamanho que o Roger tem na nossa história, mas o Tite foi campeão nos dois. E eu fiquei bravo também quando ele voltou pro Inter e foi campeão da Sul-Americana e montou um puta de um time. E pode ser que volte pro Grêmio agora, porque ele é gremista e tudo mais. Os caras são profissionais, gente. O Grêmio não ofereceu o contrato que o Roger ofereceu para ele agora, que o Inter ofereceu pro Roger agora, tirando ele do Juventude. O Grêmio não ofereceu, pelo contrário. O Grêmio tirou o Roger a jogos do acesso para não dar esse gostinho para ele, por conta de outras questões que eu não vou nem entrar no mérito aqui. O que está acontecendo, gente? Ou eu não tenho lugar de fala, tá? Não tenho lugar de fala. Ou isso tem outro nome. Ou isso tem outro nome. Tá? Porque acabei de falar do Carlos Miguel, que hoje comenta na Rádio Grêmio, que é um ídolo, tá na calçada da fama e jogou no Inter. Por que nunca fizeram nada com o Carlos Miguel? Porque não tem que fazer. Porque não tem que fazer, mas por que não fizeram com ele, fizeram com o Roger? Só para saber. Fica esse questionamento, tá? Para você que tá achando isso legal, parabéns. Parabéns, mas reflita. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.